Boa tarde novamente, bem-vindos a mais um webinar da NeuroImprove Academy, desta vez intitulado Memória e Envelhecimento, noções básicas sobre o rastreio cognitivo. Nós vamos iniciar com uma breve introdução ao tema. Vamos falar um pouco, como eu vos disse e relembro, portanto, o curso é complementar, é muito mais aprofundado que aquilo que vamos falar aqui hoje. Vamos falar um pouco então da estrutura da memória, do seu funcionamento, da sua fisiologia e um pouco também de anatomia, algumas noções só mesmo. Os problemas de memória, do envelhecimento normal ao patológico, o que é que acontece com o envelhecimento, o que é normal, o que é o pode preocupar. Depois falaremos ainda sobre alguns instrumentos utilizados no rastreio cognitivo, aos quais, mais uma vez refiro, vocês podem ter acesso neste curso que vos falei. E, finalmente, falaremos sobre estimulação e reabilitação da memória, portanto, respostas ao nível da intervenção em casos particulares. Existem alguns tópicos a considerar que eu gostava de vos falar em termos deste webinar. E antes de começarmos o webinar propriamente dito ao nível dos conceitos mais teóricos. Falar de memória é falar de alguma informação que chega aos nossos sentidos, é falar também de recordação e de realização de tarefas no nosso cotidiano. Portanto, inclusivamente a nossa identidade é marcada pela existência da memória. Com o envelhecimento, então, pode sofrer algum declínio e lentificação, no entanto, é importante nós, então, distinguirmos o que é normal do que é que poderá vir a ser já patológico com recurso, então, a estes instrumentos de rastreio cognitivo, pelo que o rastreio cognitivo, então, é importante para a sinalização de sintomas iniciais e, no caso de ser necessário, o encaminhamento então especializado para cada caso específico, para uma avaliação mais aprofundada ou até mesmo para uma especialidade médica. Eu trouxe-vos aqui também duas citações da professora Belina Nunes, em que nos diz que nós estamos sempre a sós com nós mesmos, nos bons e nos maus momentos. E isto, mais uma vez, revela também aqui a nossa capacidade de memorização, de recordação de factos e, por outro lado, também desta, como eu vos dizia há bocadinho. A memória, então, depois assume-se como uma espécie de cola, aqui metaforizando, que aglutina, então, a nossa vida mental e a base que sustenta, então, a nossa história, a nossa identidade e que possibilita, então, esta mudança, este crescimento ao longo da vida, estas aprendizagens que, inclusivamente, nós vamos também fazendo ao longo do nosso percurso desenvolvimental. Especificando agora em termos do funcionamento da memória, nós sabemos que a memória é dividida, por assim dizer, em várias fases. É um processo cumulativo que inicia então com a recepção da informação, a captação de estímulos sensoriais. É um processo cognitivo então porque nos permite de facto recolher informação, ter acesso a algum conhecimento. E portanto, nesta primeira parte da recepção, a captação de estímulos sensoriais pelos vários órgãos dos sentidos, nós lemos um livro, cheiramos uma flor, bebemos um vinho, acariciamos um cão, por exemplo, e portanto estas sensações todas kinestésicas são de facto relativas à informação que nos é chegada ao cérebro inicialmente. Depois temos a fase da codificação, da organização e do processamento da informação em diferentes formatos. Autores há, inclusivamente a doutora Belina Nunes e mesmo o resto dos estudiosos na memória, que comparam também a memória humana ao processo do computador, ao computador. Portanto, nesta fase de codificação, digamos que estaremos presentes da organização desta informação nos diferentes programas informáticos, no Word, no Excel, PowerPoint, etc. Se assim quisermos estabelecer esta comparação também para uma melhor percepção da informação. Depois, segue-se a fase de consolidação, ou seja, do armazenamento permanente da informação, dos ficheiros que nós, de facto,
catalogamos com os respectivos nomes nos respectivos programas, como eu disse anteriormente. E, portanto, esta é a fase seguinte à codificação. Segue-se depois, então, a fase da recuperação, em que, digamos que nós, mais uma vez estabelecendo esta metáfora do computador, vamos buscar ao disco rígido, não é? Portanto, a informação. É o processo de evocação consciente do material. E esta recuperação pode existir em dois formatos. Nós podemos recuperar espontaneamente a informação, ou então através de pistas de reconhecimento. E vamos ver que, por exemplo, com o envelhecimento, é normal que estas pistas sejam de facto mais necessárias, não estando necessariamente, lá está, associadas a um processo, por exemplo, demencial ou patológico. Eu há bocadinho falávamos em termos da metáfora do computador, mas temos aqui, claro, diferenças óbvias, porque em termos de recuperação da informação no computador nós temos algo à partida intacto se não houver problemas, e em termos da memória humana, claro está, ela nem sempre é completamente fiável, principalmente com esta questão do envelhecimento, uma vez que mesmo poderá haver aqui algum acrescento da informação e que pode permitir alguma alteração a quando da recuperação desta informação. Então, falando agora sobre os tipos de memória, nós temos a memória sensorial, aquela que eu vos falei no slide anterior desde o início, portanto a captação dos estímulos sensoriais através dos órgãos dos sentidos, e depois temos também a memória a curto prazo, que é a memória de trabalho, que nos permite efetuar aprendizagens, por exemplo. Esta memória de trabalho tem associada também o esquecimento, de facto, aquela memória em que, por exemplo, quando nos ditam um número de telefone, quando nos dizem uma morada e nós rapidamente esquecemos, portanto fazemos a tarefa que temos que fazer com essa informação e depois temos o processo de esquecimento, porque a informação não é mais importante. Se, por outro lado, este tipo de informação for consolidada, nós passamos então para a memória a longo prazo. Esta memória a longo prazo divide-se em dois tipos de memória: a memória declarativa, episódica para episódios, e a semântica para conhecimentos. E por outro lado, temos também a memória procedimental ou não declarativa ou implícita, como vamos ver também já mais a seguir alguns exemplos, que de facto surge nos exemplos do priming, das skills e do condicionamento. Portanto, uma memória diferente mesmo em termos de armazenamento. Por exemplo, a memória de trabalho é armazenada nos lobos frontais e, de facto, a memória a longo prazo, mais especificamente, por exemplo, em questões da memória procedimental, temos mais aqui associada ao cerebelo, ao estriado, pronto, são diferentes localizações cerebrais. Ainda em termos da memória de trabalho, ela retém e manipula a informação em diferentes formatos, em períodos de tempo limitado e enquanto podem ocorrer outras operações mentais, e é importante que haja este sistema executivo central que regula a atividade da memória de trabalho, considerando os recursos, o meio e tipo de informação. Esta é uma memória que faz apelo a muitas capacidades, lá está, pré-frontais ou frontais, como por exemplo a atenção, e lá está, a própria memória, que tem que ser de facto tem que ser provida de alguma atenção para depois esta memória ser também de alguma forma consolidada no caso das aprendizagens. Passando então a especificar cada uma em si. Em termos da memória a longo prazo, nós temos então a memória para relato de episódios, a autobiográfica, a episódica, quando nos queremos referir, por exemplo, a episódios de biografias, como o próprio nome indica, relato de alguns acontecimentos, e depois a semântica, que é o conjunto de conhecimentos independentes do contexto espaço-tempo, portanto aquela memória, digamos, dos conhecimentos gerais em relação a alguma coisa.
a cultura geral, digamos assim. Em termos ainda da memória a longo prazo, mas desta vez da memória procedimental, da memória do saber fazer, nós temos o efeito priming, a ativação de conhecimentos. Por exemplo, se eu vos colocasse aqui algumas palavras com algumas letras e depois, portanto, só algumas letras e com alguns espaços, estas letras serviam de pistas para vocês, de facto, conseguirem adivinhar, digamos, a letra inteira. Portanto, este é através da ativação destes conhecimentos, destas pistas que eram ou que são as letras. Ao nível das skills, são as competências motoras, mais também, como por exemplo a aprendizagem de algo específico, por exemplo, tocar piano, violino, etc., dançar, e o condicionamento, os fenómenos de habituação também a certos estímulos, como é, exemplo, o condicionamento clássico do Pavlov, que todos nós conhecemos. Portanto, temos aqui então, eu trouxe-vos algumas imagens para terem mais noção de facto e uma noção mais visual acerca da diferença entre esta memória declarativa e as respectivas áreas cerebrais associadas, portanto os factos em termos de conhecimentos gerais, da cultura geral, os eventos de vida, por exemplo, as biografias, como eu dei também já o exemplo há pouco, e depois a memória não declarativa, mais da responsabilidade então do estriado do cerebelo, por exemplo. Portanto, uma memória mais associada aos procedimentos, ao saber fazer. E por outro lado também aqui a grande importância nas respostas emocionais da responsabilidade do sistema límbico, mais concretamente também aqui da amígdala, portanto a resposta de medo. Nós sabemos, eu trouxe-vos aqui do lado esquerdo, vocês têm a imagem de um conjunto de sinapses e de facto do lado direito a unidade básica do sistema nervoso, que é o neurónio. E realmente nós sabemos que falar de memórias é falar destes diálogos e destas relações entre neurónios, portanto é falar destas sinapses, destes impulsos nervosos que permitem de facto nós termos acesso à informação. Como eu vos dizia há bocadinho, intimamente relacionada com o conceito de memorização está o esquecimento, o conceito de esquecimento. Portanto, muitas vezes quando nós falamos em esquecimento, falamos de, ou associamos mais, assim é que é, a algo já mais patológico, mas o esquecimento é um fenómeno natural e não tem necessariamente que ser patológico. Portanto, quando eu vos falava há bocadinho e quando eu vos mostrava aquele esquema em termos da memória de trabalho, existe informação que de facto é impossível nós retermos e que não é necessária para o momento em que nós temos que executar determinada tarefa, não é? Como por exemplo ligar a alguém através do número que nos deram, mas a partir daí a função está feita, a tarefa está feita e essa informação deixa de ser necessária à partida. Portanto, vamos aqui para o fenómeno de esquecimento e não estamos a falar de um fenómeno patológico necessariamente. O que é este esquecimento? É a dificuldade em recordar informação num determinado momento. Muitas vezes existe a necessidade até de algumas pistas que favorecem então depois esta recuperação da informação. E no esquecimento nós podemos ter várias causas. As ações sobreaprendidas, os atos automatizados que nós já estamos habituados a fazer e por isso inadvertidamente podemos de facto efetuá-los, não é? Portanto, às vezes os possíveis transtornos de ansiedade, quando estamos ansiosos, quando, por exemplo, na época de exames e quando nós também nos lembramos, a ansiedade também não favorece, em primeiro lugar, a retenção de informação e depois, mais tarde, também a recuperação. Os déficits de atenção, portanto, tal como eu vos dizia há bocadinho, o facto de nós memorizarmos, em primeiro lugar, temos que estar com atenção, de facto, à informação que estamos a estudar ou a ler, inclusivamente, e depois também existe a teoria do Hermann Ebbinghaus, que nos diz que existe alguma dificuldade em localizar informação por falta de utilização da mesma. Portanto, é importante nós
usarmos este tipo de informação, caso contrário, vamos perdê-la mais tarde. É a chamada teoria do desuso. Passando agora então para a questão da memória e do envelhecimento cognitivo dito normal. Nós, principalmente quem trabalha mais com população idosa, sabe que estas pessoas em específico, esta população em específico, tem várias queixas de dificuldades mnésicas que são muito frequentes, e eu trago-vos aqui alguns exemplos. Portanto, ter que escrever tudo para não se esquecer, nunca saber onde guardar as coisas, quer dizer o nome de uma pessoa e não se recordar, e portanto estas alterações cerebrais também que conduzem a mudanças das capacidades cognitivas, mais concretamente da memória, são muito presentes então nesta população idosa. A questão é, estas dificuldades mnésicas podem ter alguma interferência no dia a dia, mas não têm uma interferência significativa no sentido de os impedir de fazer coisas. Portanto, estamos aqui na presença de pistas ou até mesmo de atos compensatórios, por exemplo, o recorrer a post-its ou recorrer a agendas, não é? De que a pessoa pode de facto funcionar e fazer determinada tarefa na mesma, ou então, por outro lado, mais tarde também consegue recuperar essa informação. Portanto, neste envelhecimento cognitivo normal, o que é importante? É de facto nós termos em conta este gráfico também, que é ao nível da memória, e se vocês repararem, este gráfico diz-nos a relação, explica-nos a relação entre a memória de trabalho e a idade. E portanto nós temos aqui um pico de cerca dos 30 anos em que nós temos uma memória no seu auge, digamos assim. Claro que isto depois varia de indivíduo para indivíduo, e o facto de estimularmos mais também quer dizer que à partida teremos uma memória, um processo de memorização melhor, só que este processo de memorização sofre aqui algum declínio a partir desta mesma idade, portanto, e mais a partir dos 60 anos, que é aqui o limite. Portanto, isto não quer dizer de facto que seja patológico. Claro está que se nós adicionarmos aqui, como eu disse há pouco, a falta de memorização, se nós adicionarmos aqui outro tipo de questões como perturbações do humor, como depressões, como a presença de extrema ansiedade, provavelmente estes níveis descerão mais, mas portanto daí também as diferenças individuais de que eu vos falava há pouco. Mas falando em memória e idade, nós temos aqui tendência, de facto, com o envelhecimento, a haver uma maior até lentificação e, de facto, uma memória que, digamos, está mais comprometida sem necessariamente estar patologicamente afetada. Portanto, com recurso a estas pistas e estas ajudas que falamos no slide anterior. Então, as alterações cognitivas gerais das pessoas idosas normalmente incluem estes esquecimentos de várias ordens, a desorientação. Normalmente esta desorientação é mais temporal, porque por causa da reforma normalmente, e as pessoas podem ter de facto, e é importante que tenham, por exemplo, as rotinas como ir ao ginásio, ir a algumas aulas de, sei lá, de canto, de dança, portanto terem aqui algumas atividades até mesmo para não caírem aqui num marasmo e ser pior depois também para as suas capacidades cognitivas ainda declinarem mais do que é preciso. Em termos dos problemas de linguagem, aquela questão de tenho esta palavra na ponta da língua, tenho este nome na ponta da língua, eu sei quem é a pessoa, mas agora não me estou a lembrar. Portanto, e passado um bocado, a pessoa até consegue se lembrar. Isto não é necessariamente patológico, primeiro porque ela se consegue recordar mais tarde e depois porque, como eu dizia há pouco também, não interfere nas tarefas do cotidiano da pessoa. Os problemas de memória em geral, e muitas vezes não sabem onde colocam as coisas, portanto aqui uma memória mais recente que de facto, e chamando aqui agora um bocadinho a anatomia, não é? Nós sabemos, e a fisiologia, nós sabemos que à medida que também o envelhecimento se vai dando, e principalmente
a principal estrutura cerebral, o hipocampo, que é responsável pela formação de novas memórias, vai ficando mais envelhecido e, portanto, é normal que esta acuidade também não seja a mesma de há uns anos atrás, como por exemplo eu vos dei o exemplo naquele gráfico dos 30 anos do auge, obviamente. Isto considerando ainda as diferenças individuais, claro está. Depois, quais são as funções, então, cognitivas em declínio no envelhecimento normal? A atenção, a capacidade de atenção é mais diminuta, não quer dizer que não há simplesmente até mesmo a própria atenção sustentada ao longo do tempo sofre aqui algum declínio, bem como a atenção concentrada. A memorização, a qual temos vindo a falar, a capacidade perceptiva e espacial, às vezes perceber algumas relações em termos do contexto perceptivo e do espaço onde elas são realizadas, as funções executivas, a capacidade às vezes de planeamento, por exemplo, estes são processos mais lentificados, mais morosos à medida que o envelhecimento se vai dando, daí uma mais reduzida velocidade de processamento. E depois eu trago aqui também dois conceitos que são importantes. Ao nível da inteligência fluida, o que é que acontece em termos dos estudos? A inteligência fluida é de facto a capacidade de inteligência ao nível cognitivo destas funções, portanto, em termos de funções executivas, em termos do cálculo, que exigem estas questões, a atenção, a memória, a concentração, a planificação, o raciocínio, etc. Claro está que se nós temos aqui então uma diminuição da velocidade de processamento, vamos ter uma inteligência fluida que vai diminuindo com a idade. Por outro lado, quando falamos de inteligência cristalizada, estamos a falar daqueles conhecimentos que de facto se vão adquirindo ao longo do desenvolvimento. Portanto, estamos a falar de experiências de vida que muitas vezes este tipo de inteligência mantém-se com o envelhecimento ou até pode aumentar com este. Então, em termos de memória de trabalho, em tarefas mais exigentes vamos ter aqui a maior lentificação, não quer dizer que ao nível do envelhecimento normal a pessoa não seja capaz de memorizar qualquer informação, por exemplo, imaginem uma morada, não é? Mas depois vai haver de facto mais dificuldade ou mais lentificação em o fazer, vai demorar mais tempo. Depois, em termos da memória episódica, especialmente em termos da evocação espontânea, então, e da acuidade das respostas, lembrem-se que, como eu vos disse há bocadinho, estruturas responsáveis pelas memórias também mais recentes vão envelhecendo ao longo do envelhecimento e, portanto, é normal que estas respostas não sejam tão claras, digamos assim, ou tão diretas muitas vezes e o relato, por exemplo, de alguns episódios não seja completamente aquilo que aconteceu. A metamemória para informações recentes, a metamemória é a capacidade da pessoa percepcionar o seu estado de memória, a percepção que a pessoa tem de como é que vai a sua memória. E normalmente as pessoas idosas têm uma baixa percepção da sua memória, dizem que estão esquecidos, como vimos anteriormente. E depois o declínio em tarefas de memória prospectiva e implícita, portanto, a memória prospectiva daquelas tarefas que a pessoa tem que fazer. Daí as queixas cognitivas, como vimos também há pouco, ao nível dos esquecimentos. Portanto, sentem-se mais esquecidas do que anteriormente. Bom, até agora nós falamos do envelhecimento cognitivo normal, mas também é de facto tema deste webinar memória e envelhecimento e o rastreio cognitivo. Portanto, nós temos aqui, eu trouxe-vos aqui esta imagem, porque ela expressa o contínuo de função entre a normalidade e os sinais precoces, por exemplo, de patologia, como seja a demência. O envelhecimento normal, portanto, tem as características que eu vos falei há pouco, mas entre este e o processo demencial, nós temos um estádio intermédio que se chama o déficit cognitivo ligeiro. Portanto, este déficit cognitivo ligeiro, normalmente existe uma probabilidade, mais ou menos uma percentagem de evolução para a demência de 10 a 15% ao ano, segundo os estudos,
e de facto ele é caracterizado, no caso do déficit cognitivo amnéstico, por dificuldades ao nível da memória, queixas relatadas inclusivamente pelos cuidadores, pelo informante que chega à consulta, imaginem, com a pessoa idosa, e portanto os testes que são administrados, seja quais forem de facto ajustados para efetuar o rastreio, uma avaliação de facto neuropsicológica mais aprofundada, verificam alguma pontuação mais abaixo daquilo que seria a média expectável para a idade e, portanto, confirmam aqui, corroboram aqui estas dificuldades já de memória, mas não têm ainda implicação no dia a dia da pessoa. Portanto, temos aqui algum indicador ao nível mnésico, por exemplo, no caso do déficit cognitivo amnéstico, que depois poderá então mais facilmente passar cerca de 10 a 15% ao ano para um quadro demencial. Quando nós temos aqui um déficit cognitivo multidomínios, portanto que não insere só esta questão mnésica, mas também ao nível, por exemplo, das funções mais, a afetação, por exemplo, das funções mais frontais, como sejam afetação também do humor, afetação da marcha, etc., nós podemos estar aqui também a incorrer num processo depois mais tarde demencial, mas diferentes tipos de demências. Portanto, vamos ver já, e como vocês sabem, não é? Não existe só a demência tipo Alzheimer, que tem as suas características essencialmente relacionadas inicialmente com a memória, mas existem outros tipos de demência que iniciam, por exemplo, com alterações do comportamento, no caso da demência frontotemporal. E, portanto, falamos então nesta imagem em específico, portanto, da relação contínua então entre envelhecimento normal, aquilo que já começa a ser sinal de preocupação e depois então já um diagnóstico efetuado, inclusivamente por uma avaliação neurocognitiva e por um acompanhamento também, inclusivamente, neurológico ou psiquiátrico, mas em todo caso será o ideal neurológico. O que é a demência então? A demência é o estádio que se segue normalmente ao déficit cognitivo, como vimos anteriormente, e é uma síndrome clínica, portanto estamos a falar aqui deste estádio já de diagnóstico de patologia. É caracterizado então pela deterioração progressiva de múltiplas funções cognitivas, memória incluída, a capacidade de raciocínio e de julgamento deixa de ser difícil e consistente para a pessoa fazer certos raciocínios, fazer certos discernimentos, e isto numa intensidade e frequência que são anormais para o tal processo de envelhecimento normal. Normalmente nas demências existe a ausência de delírio ou obnubilação da consciência, portanto aqui há alteração em termos de algumas faculdades também. Esta está persistente por um período não inferior a 6 meses e é de gravidade suficiente então para interferir com o funcionamento diário. Nós temos dois tipos de demências. Nós temos as demências corticais, em que existem a afetação das funções instrumentais, por exemplo, a capacidade de fazer compras, a capacidade de atender o telefone, de cuidar da casa. Ao nível da alteração também do comportamento, portanto, a pessoa pode ter aqui alguma. Se, por exemplo, era uma pessoa mais extrovertida e agora fica mais isolada, mais deprimida, gosta de estar no seu canto. Ao nível da atenção e da linguagem, portanto, estas capacidades deixam de ser, de facto, conseguidas, não é só uma velocidade de processamento que é mais lenta, mas também uma dificuldade em manter esta atenção, uma dificuldade cada vez mais constante em achar aquela palavra que de facto se esqueceu e mais tarde não se recorda. E depois o típico, os 3 As. A afasia, a capacidade de facto de ir falando, não é? De se ir recordando das palavras. A agnosia, a incapacidade de reconhecimento até mesmo de rostos familiares, por exemplo, ou a praxia, a incapacidade progressiva também de manipulação de objetos, tudo aquilo que implique de facto algo mais motor.
Depois temos por outro lado, antes só de vos falar das demências subcorticais, queria-vos dizer que um exemplo de facto de demências corticais é então a doença de Alzheimer. Nas demências subcorticais, nós temos a afetação de funções também fundamentais que têm mais a ver com aquelas partes da memória que eu vos falava ao nível das skills, portanto, das habilidades. Existe normalmente uma lentificação cognitiva progressiva, há processos de apatia, de depressão, as mudanças de personalidade, por exemplo, no caso da demência frontotemporal, de facto, existe aqui uma alteração e uma agressividade muitas vezes marcada. Normalmente a gravidade inicial é mais ligeira e elas não começam, este tipo de demências não começa normalmente com falhas de memória, mas sim estas alterações ao nível da personalidade da pessoa, do humor, inclusivamente. E depois temos aqui, de facto, então, o envolvimento destas áreas subcorticais e alterações neuropsicológicas advindas e neuropsiquiátricas, que será, de facto, também importante o encaminhamento nas demências em geral, para seja uma avaliação neurocognitiva, neuropsicológica aprofundada, seja em termos de um acompanhamento médico e possivelmente para além da intervenção psicológica também aqui a possibilidade de existirem alguns fármacos para tentar retardar estas patologias. Então, demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que causam o declínio progressivo no funcionamento da pessoa. É um termo abrangente, aqui estamos a falar até do termo do fenómeno guarda-chuva, portanto que abarca aqui vários tipos de demências corticais e subcorticais, como vimos anteriormente. E descreve então a perda de memória, a capacidade intelectual, o raciocínio, as competências sociais, portanto será uma consequência destas dificuldades mais cognitivas, e as alterações das reações emocionais normais. Como vocês podem ver aqui, em termos de percentagens, de facto a doença de Alzheimer é a mais comum e aquela que é mais tipificada e realmente associada quando se fala em demência. Podemos ter aqui também a demência vascular, que normalmente é resultado de, tal como o próprio nome indica, uma condição vascular associada, os casos de hipertensão, por exemplo. Podemos ter também o caso de aparecer a doença de Alzheimer, a doença vascular, e termos aqui uma demência mista, com afetação essencialmente da memória, mas que depois vai afetando também outro tipo de funções cognitivas. E depois temos aqui a doença dos corpos de Lewis, que é uma demência muito semelhante à doença de Parkinson, em termos de, por exemplo, da lentificação da marcha, da rigidez, da questão mais por exemplo, da consciência das pessoas também. Há uma oscilação em termos destes processos, e ao nível da demência frontotemporal, portanto, essencialmente aqui a alteração em termos de personalidade, aqui um humor muito, de facto, atingido por acessos de raiva, por exemplo. Então, posto isto, é importante que nós consideremos, como eu tenho vindo a falar também, o rastreio cognitivo. Este rastreio cognitivo é importante e nós sabemos que existem dois tipos de avaliação neuropsicológica, o rastreio cognitivo e uma avaliação mais compreensiva, portanto mais detalhada. Quando é que é importante fazer este rastreio cognitivo? Se existem de facto algumas queixas, seja por parte da pessoa idosa, seja por parte de algumas alterações que o próprio cuidador denota nesta pessoa, o pai, a mãe, sogros, etc., não é? No sentido de perceber se, juntamente com a informação dos testes, e esta informação que vai sendo dada, claro que no rastreio cognitivo é algo muito mais breve do que uma avaliação compreensiva, mas permite perceber se é necessário passar de facto para algo mais aprofundado, se o rastreio cognitivo já dá aqui alguns sinais que poderá haver aqui uma eventual necessidade de atenção a algumas questões cognitivas. E para o rastreio cognitivo, nós podemos utilizar vários testes, como eu já disse inicialmente,
vocês vão ter acesso, no caso de se inscreverem neste curso de Memória e Envelhecimento, a sinalização, o rastreio cognitivo na sinalização dos sintomas, vão ter acesso a estes testes, à forma de cotação, tudo com as respectivas anuências dos autores, e também vão ter acesso à forma de efetuar as informações de rastreio para, no caso de ser necessário, encaminhar para os neurologistas, por exemplo, no caso de se verificar que isso é importante. E, portanto, temos aqui algo que é um clássico, não é? O Mini-Mental, em que é um exame de facto muito breve. Há algumas pessoas que de facto denotam neste instrumento alguns falsos positivos, alguns falsos negativos. Claro que quando no rastreio cognitivo é importante nós termos esta informação global e não só, obviamente, a cotação do teste, isto não só no rastreio como na avaliação em geral. Depois, pode-se utilizar também o teste do desenho do relógio, Love Drawing Test, no caso de optarmos por o MOCA, o Montreal Cognitive Assessment, já inclui o teste do desenho do relógio na respectiva cotação, portanto já não será necessário fazer os dois separadamente. Depois o Addenbrooke já é um teste de rastreio um pouco mais extenso do que até inclusivamente o MOCA, permite-nos ter já mais informação, mas normalmente também pode ser utilizado naqueles rastreios mais que permitem de facto já identificar aqui mais alguma informação que não seja só aquela mais básica, digamos assim. Permite-nos ter aqui mais informação do que os testes anteriores. Depois, o índice de Bartel para as atividades da vida diária e o índice de Lawton e Brody também, portanto, para as atividades instrumentais. Existe aqui um outro teste que vocês podem utilizar também, que é a escala de depressão geriátrica. Portanto, neste caso, ao utilizarem vários destes instrumentos, imaginemos uma escala de depressão geriátrica, o MOCA e um dos índices para avaliar AIVDs e AVDs, é importante depois, no sentido de vocês recolherem aqui informação em vários aspectos para decidirem então depois se este rastreio tem conclusões suficientes para encaminhar a pessoa ou, pelo contrário, está tudo bem de acordo com aquilo que é normativo, como falámos em relação ao processo de envelhecimento. Agora impõe-se a questão, haverá algo então que nós possamos fazer para maximizar as nossas capacidades e prevenir o declínio e a patologia? Portanto, no caso deste rastreio cognitivo ser indicador de que é importante fazermos uma avaliação mais aprofundada ao nível da neuropsicologia, ou até inclusivamente no passo a seguir encaminhar para um especialista, o que é que nós podemos fazer para prevenir este declínio? Em termos das intervenções psicológicas, intervenções cognitivas, é importante nós também considerarmos que o funcionamento da memória tem várias questões que nós devemos ter em conta, não é? Que são aquelas que são normais, que é a prática regular de exercício físico, a alimentação saudável, gestão dos níveis de ansiedade e stress, a existência de períodos de relaxamento também durante o dia, que, como vimos inicialmente, são benéficos para reduzir os níveis de ansiedade e para favorecer o processo mnésico, a gestão do ritmo biológico do sono e da vigília, portanto, ter bons padrões de sono, o controle e a organização do ambiente externo também e algumas técnicas de também organização em termos de orientação, por exemplo, e precisamente estas estratégias de organização da informação. Mas estes aspectos são necessários não só ao nível do envelhecimento, mas também da facilitação de uma boa memorização e uma boa memória em geral, portanto, tanto, por exemplo, nos adultos. Agora, em termos de programas de intervenção na demência, aquilo que eu também falei um bocadinho já ao iniciar este tema, nós temos, no geral, o processo, por exemplo, de reabilitação, que é um processo que permite recuperar
algumas funções após a perda e regressar tanto quanto possível. Claro está que isto implica depois uma adaptação de um plano de reabilitação às necessidades de cada pessoa idosa, mas é mais geral no sentido em que implica aqui, de facto, o treino de várias funções, ao nível, por exemplo, de alguns exercícios de papel e lápis, mas também implica aqui a intervenção em processos do dia a dia e com, por exemplo, algumas tarefas facilitadoras do dia a dia que as pessoas podem fazer para, por exemplo, rentabilizarem ou melhorarem, por exemplo, a sua marcha, ou em termos de não ficarem de facto tão paradas, de exercitarem a sua memória, de porem, por exemplo, todos os dias à mesa, de colocarem de facto orientações em termos de calendários temporais, espaciais, qual é que é o dia de hoje, onde é que estamos, no caso de facto destas capacidades já se verificarem, portanto estamos a falar no processo de reabilitação, e isto engloba aqui também a introdução dos próprios cuidadores, portanto dando aqui algumas técnicas e algumas dicas para favorecer estas capacidades que se vão de facto deteriorando, mobilizando, digamos assim, vários tipos, vários contextos e várias pessoas que lidam com a pessoa idosa. Ao nível da estimulação, nós temos aqui capacidades mais em termos de tarefas também de papel e lápis, aquelas mais clássicas que nós conhecemos, portanto, de estimulação da memória, por exemplo, da estimulação da atenção, etc. E tudo isto faz parte, de facto, do treino cognitivo e da intervenção na demência em geral, na memória em geral. Portanto, estamos aqui a falar, pegando aqui novamente na questão da estimulação, um outro exemplo é, por exemplo, a terapia de orientação para a realidade, que pode ser de facto também aqui encaixada, como eu vos dizia há bocadinho, em termos o objetivo aqui é de facto localizar a pessoa temporalmente e espacialmente, e um exemplo é de facto os relógios, por exemplo, aqueles quadros em que colocamos o mês, o dia do mês, o ano, para a pessoa de facto se localizar, e também utiliza-se muito na intervenção na demência, a terapia por reminiscências, e aí podemos, por exemplo, ir buscar algumas fotografias do passado e pedir à pessoa também que nos conte determinadas histórias com o intuito de intervirmos então nesta dificuldade. Como disse há bocadinho, e volto a dizer, portanto, é importante de facto que estes programas, que esta estimulação, ou chamando-lhe a reabilitação já de uma forma geral, englobando aqui algo mais abrangente, seja e tenha em conta, obviamente, as dificuldades de cada pessoa idosa em específico. Trago-vos aqui ainda alguns exemplos de exercícios. Estes são exercícios sugeridos também pela doutora Joana Paes, este particularmente no sentido de trabalhar a atenção, portanto assinalar todos os quadros vermelhos, ainda num nível mais básico, mais simples. Depois, um outro também que estamos aqui a facilitar também e a trabalhar em termos de atenção, mas também aqui ao nível de reconhecimento e de inclusivamente a lateralidade, os quadrados verdes que estão à esquerda do círculo, e a pessoa terá que taxar. E depois ao nível do processo sequencial, então as sequências ao nível aqui também de algum raciocínio. Estes são alguns exemplos que vocês podem então de facto trabalhar dependendo, mais uma vez digo, de cada caso em específico. Gostava então de terminar, para além de agradecer obviamente a vossa presença, gostava de vos relembrar que, então, para uma maior consolidação desta informação, para uma maior aprendizagem, inclusivamente, destes conceitos, é importante que, de facto, também tenham em conta este curso A Memória e Envelhecimento, o Rastreio Cognitivo na Sinalização de Sintomas. Temos também este Demências e Cuidados, Como Lidar de Forma Mais Eficaz, que é um curso que é complementar a este do lado esquerdo.
e que neste curso de demências e cuidados falaremos também sobre os diversos tipos de demências, a caracterização de cada uma e, sobretudo, o papel dos cuidadores e dicas importantes, essenciais para lidar de forma mais eficaz em termos de, por exemplo, sintomas comportamentais, sintomas cognitivos, o que é que se deve fazer para gerir, tanto quanto possível, estes comportamentos. Claro está que temos que sempre ter em conta que estas são aquilo que eu disse, estratégias comportamentais, que existe às vezes a necessidade e muitas vezes a necessidade de medicação complementar, mas de facto é importante que tenhamos em conta estas dicas para diminuirmos aqui, por exemplo, comportamentos de agitação e favorecermos aqui, tanto quanto possível, um melhor bem-estar tanto do doente como, por exemplo, de cuidador. Eu vou então dar por terminado este webinar, agradeço mais uma vez a vossa presença, espero que tenham gostado e desejo-vos a continuação de uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez.